Bem, irmãos? Motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos. Você pode tomar o seu assento? Amém? Como a pastora disse, segunda vez que estamos aqui com os irmãos. Eu lembro que da primeira vez o Senhor falou de maneira extraordinária no nosso coração. E espero que não seja diferente. Amém? Você está feliz com Jesus? Amém. Ele é o autor da nossa felicidade, a motivação que te trouxe aqui, que me trouxe aqui, e que possamos estar com o nosso coração aberto para aquilo que Ele tem para nós essa noite. Amém? Gostaria de agradecer também meus amigos, companheiros de ministério, os dois Vítors, né, irmãos? Aí a gente sempre na congregação diferencia. Esse aqui é o Manuel e aquele ali é o Honorato. Amém? Os dois pregadores, bênção do Senhor. Irmãos, antes de eu ler o texto que o Senhor colocou no meu coração, eu quero ler com você o texto que o Senhor colocou no coração da pastora, amém? Salmo 103. Se você quiser se colocar de pé, por reverência à palavra. E eu vim muito feliz no carro com o nosso irmão Vitor Emanuel, dizendo como tá raro hoje, irmãos, uma igreja que faz uma campanha que tem um pano de fundo espiritual, né? Porque quando a pastora entrou em contato comigo e disse o tema da campanha, eu confesso que eu me alegrei muito de entender que ainda existe uma igreja que busca pelo espiritual, porque as campanhas hoje são movidas por bens materiais, por sentimentos egoístas, pessoas que usam Deus para alcançar seus objetivos pessoais, mas aqui ainda tem gente que busca por perdão, busca por cura, porque quer estar com Ele na glória. Amém? Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém, irmãos? João, capítulo de número 5, um texto muito conhecido de toda a igreja. Nós vamos ler do versículo 1 até o 9. João, capítulo 5, versículo 1 ao 9. Amém, irmãos? E diz: Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas. Preste atenção nessas palavras. Porta das ovelhas. Um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava ali neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento. Irmãos, João começa esse texto do capítulo número 5 com a frase depois disso. E quando nós analisamos o contexto, e para entender o que é o depois disso, nós precisamos explorar também o capítulo número 4. Nós vamos ver que Jesus no capítulo 4 ele está exercendo o seu ministério na Galileia. Como sempre, ele não está descansando, está curando. Ele está salvando vidas, estendendo graça, misericórdia, expulsando demônios, fazendo milagres.
Mas Jesus, ele entende que chegou um momento dele interromper todas essas suas atividades e subir para Jerusalém. Jesus sabe que chegou o momento dele ir ao templo. E João vai dizer que o motivo que leva Jesus a interromper o seu ministério na Galileia e ir ao templo em Jerusalém é que lá naquele momento estava acontecendo uma das 3 principais festas que todo judeu pela lei era obrigado a ir. Ou seja, nesses períodos, você tinha que parar a sua atividade, parar o que você estivesse fazendo, qualquer projeto que você tivesse envolvido, obrigatoriamente subir a Jerusalém, passar um período lá adorando a Deus e depois retornar para a sua vida normal. Para Jesus, essa era uma oportunidade muito grande. E o que motivava Jesus a ir a Jerusalém eram 2 coisas. Primeiro, ele era judeu, cumpridor da lei. E o segundo motivo era que nesses períodos a cidade de Jerusalém, quando recebia todos os judeus de todas as partes, chegava a ficar com uma população até 4 vezes maior do que o normal. Ou seja, Jesus via nisso uma oportunidade muito grande para pregar para mais pessoas, abençoar mais pessoas, fazer milagre para mais pessoas e ficar conhecido por mais pessoas. Por quê? Porque quando essas pessoas voltassem para suas terras, elas levariam a notícia que lá em Jerusalém o Messias já tinha chegado. Mas quando eu olho para essa palavra, eu já começo aprendendo algo maravilhoso, e o Senhor nos dá uma lição linda aqui. Porque João vai dizer que Jesus decide ir no templo. E Jesus é um homem imaculado, um homem sem pecado, um homem sem mancha, um homem perfeito. A própria Bíblia vai dizer que se você olhar para Jesus, não tem um A para apontar e nem falar nada dele, mas ele decide no templo. E por que isso chama a minha atenção? Porque sabendo que chegando no templo, ele iria se encontrar com pessoa hipócrita, com pessoa pecadora, com pessoa que não é sincera, com pessoa que leva a sua vida o tempo inteiro longe do templo de maneira desregrada, mas nada disso impediu Jesus, pastora, de ir no templo. E a primeira coisa que Jesus me ensina no texto de João é: independente de quem esteja lá, não deixe de ir na minha casa. Nós vamos chegar aqui muitas das vezes, não vai ser todo mundo que vai estar com sinceridade no coração. Não é todo mundo que leva uma vida de crente lá fora. Não é todo mundo às vezes que vai te agradar, não é a atitude de todo mundo que vai vir de encontro com a vontade de Deus, mas nunca deixe a casa de Deus por causa de todo mundo. Nunca deixe de vir no templo por causa daqueles que não fazem a parte deles. Jesus foi no templo, faça você também a sua parte. Não abandone a casa do Senhor. E o que me chama a atenção é que João vai dizer que quando Jesus chega em Jerusalém, ele é detalhista e ele se preocupa em dizer qual foi a entrada que Jesus escolheu para entrar na cidade. Ele vai dizer que Jesus entra pela porta das ovelhas. Isso é tão interessante que nenhum judeu queria entrar em sã consciência pela porta das ovelhas. A porta mais disputada dentre as 12 da muralha de Jerusalém era a porta leste, a porta oriental, a porta dourada, a porta que o profeta Ezequiel, no capítulo 43, profetizou que o Messias entraria por ela glorificado no final de todas as coisas. Essa porta dava acesso direto ao templo. Ela era tão bonita, e quando foi edificada, fizeram questão de investir tanta mão de obra nela, que as pedras dela foram ornamentadas de cor amarela. Por isso que de longe, quando vista, remetia a ouro. Por isso recebia um nome popular de Porta Dourada. A intenção dessa porta era refletir para todos os povos a glória da cidade de Jerusalém. Então todo mundo, quando chegava em Jerusalém, procurava pela porta da glória. Entrava e saía pela porta da glória. Mas Jesus é diferente. Porque enquanto todo mundo está procurando entrar pela porta da glória, a Bíblia vai dizer que ele contorna até o norte da muralha e procura a porta das ovelhas. Essa era a única porta em Israel que você poderia levar o seu animalzinho, trazendo de viagem para ser oferecido em seu favor no templo em cima do altar. Quem não comprasse no templo o animal, viesse com ele de viagem, só poderia entrar em Jerusalém pela porta das ovelhas.
E a campanha de vocês aqui fala de perdão. E me abre aqui um leque para nós entrarmos um pouquinho na história dessa porta. Porque o Senhor tem coisa profunda aqui nesse lugar. A porta das ovelhas, para nós entrarmos um pouquinho na história dela e seguirmos adiante, só para você entender que ela revela um atributo de Deus. Foi a primeira porta no livro de Neemias a ser restaurada, a primeira. Você vai encontrar essa informação em Neemias 3:1. O primeiro versículo da restauração já é a porta das ovelhas. Ela foi restaurada por um sumo sacerdote chamado Eliacibe. Eu estou colocando pecinhas de quebra-cabeça, a gente já vai montar. Chamado Eliacibe. Então vamos lá, a primeira porta. Então no projeto de Neemias, Deus plantou no coração dele que essa porta é a porta da prioridade. O nome Eliacibe tem um propósito por trás dessa porta. Porque espiritualmente o Senhor nos dá um recado na restauração dessa porta. Porque o sumo sacerdote Eliacibe, o seu nome significa Deus restaura. Então você já tem duas peças para a gente começar a montar um quebra-cabeça. Deus restaura a porta da prioridade. É a única porta que eu posso entrar com o meu animalzinho, que vai ser morto para o meu pecado ser pago. Então popularmente era conhecida como a porta do perdão. Mais uma pecinha. Deus restaura a porta do perdão, e a porta do perdão é prioridade. Agora olha isso aqui. Das 12 portas, foi a única porta consagrada ao Senhor. Você não vai ver em nenhuma parte do texto de Neemias, no final da reforma, dizendo que essa porta foi entregue ao Senhor. Então na muralha tinham 12 portas, mas da cidade pertenciam apenas 11, porque a porta do perdão era de Deus. A última informação, que para mim é a mais linda de todas, no final da restauração dessa porta, foi a única porta das 12 que não recebeu tranca e nem ferrolho. Irmão, o que você está querendo dizer com isso? Agora vamos montar, vindo desde o começo. Deus restaurou a porta da prioridade, que é a porta do perdão. A porta do perdão pertence a Ele. Sabe por que não tem tranca? Porque a porta do perdão foi restaurada para estar aberta sempre. Você está entendendo que a porta do perdão foi restaurada para nunca ser trancada? O Senhor está dizendo: se vocês entregaram a porta para mim, então a porta vai ser do meu jeito, não põe tranca. Porque sempre que um filho meu precisar de perdão, a porta do perdão sempre vai estar aberta. Irmão, amanhã tem culto aqui, amanhã não tem culto. A porta da igreja está fechada. Mas a Bíblia está dizendo: a porta do perdão sempre vai estar aberta. Sabe o que mais enche meu coração de alegria? É olhar para João capítulo 10, versículo 32, pastor Anilson, e ver Jesus dizendo assim: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por mim vai ter salvação. Sabe o que essa palavra me assegura dizer para você? Independente do seu pecado, independente do seu erro, Jesus sempre vai estar de braços abertos para te perdoar. Porque essa porta não tem tranca, essa porta não tem ferrolho. Foi restaurada pelo próprio Deus para os seus filhos que precisarem. Aleluia. Aí enquanto está todo mundo procurando pela porta da glória, Jesus entra pela porta dos cordeiros. Já era um prenúncio de que um dia eu, como cordeiro, vou morrer pelo pecado de todos vocês. Deixem eles procurarem pela porta da glória. E são raras as pessoas hoje que querem entrar em portas que ninguém quer entrar. Mas na porta da glória está muito disputada. A porta da glória está inchada. A porta da glória existe competição. Na porta da glória existe: eu prego melhor que você, eu canto melhor que você, eu toco melhor que você, mas serviço mesmo para fazer e sobrando tem lá na porta das ovelhas. Aí a Bíblia vai dizer que aquele lugar, do lado da porta das ovelhas, existia um tanque.
E esse tanque chamava Betesda. Para quem não sabe, esse tanque foi construído com uma finalidade muito específica. Foi construída com auxílio de Roma, do lado da Porta das Ovelhas, para auxiliar os peregrinos que chegavam com seus animais de viagem sujos. Ou seja, o tanque de Betesda ele foi construído no seu projeto original para lavar os animaizinhos que chegavam de viagem com a pelagem suja de barro, de terra, para não serem entregues ao altar do templo, sujos para o sacerdote. Era lugar de animal ser lavado. Mas a Bíblia vai dizer que ali existia uma grande multidão, porque eles criam que de tempo em tempo um anjo mexia na água e o primeiro que caísse naquela água recebia a cura. Perdeu a finalidade, o tanque perdeu a sua finalidade original. A palavra Betesda até hoje remete a lugar de doente. Eu te provo isso historicamente, história secular mesmo. Não é à toa que os hospitais públicos que nós conhecemos recebem o nome de Santa Casa de Misericórdia, porque Betesda significa Casa de Misericórdia. Então, quando as colônias foram entrando nos países a serem conquistados, instalavam seus primeiros hospitais, eles faziam uma homenagem ao lugar de Betesda. Tanto que em Portugal, por exemplo, para você ter uma noção, existem hospitais que chamam Santa Betesda. É no Brasil que está traduzido, mas é uma homenagem a esse lugar de doente. Só que aquilo que eu e você chamamos de doente, para Jesus são ovelhas. O que me chama a atenção é que para chegar no tanque, tinha que passar pela porta das ovelhas. Mesmo que não chegasse andando, alguém te levou e passou você pela porta das ovelhas. Aí você pode dizer, irmão, está tudo desprezado, está tudo doente. A Bíblia está falando que está coxo. A Bíblia está falando que está cego. Jesus está olhando e está dizendo, pode não estar vendo, pode não estar tendo discernimento faz tempo, mas ainda é ovelha. Pode não estar tendo força para andar mais, mas para mim ainda é ovelha. Para você é um coxo, para mim ainda é ovelha. Irmão, está ressequido, está reumático. Faz 10 cultos que não dão glória. Não tem problema se não dá glória. Para mim ainda é ovelha. Aleluia. Porque ele não olha com os olhos de condenação e de desprezo que eu e você olhamos. Ele entrou naquela porta por um propósito, sabendo que lá tinha ovelha. E João 10 vai dizer, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, que é bom pastor mesmo, não passa nunca pela porta da glória. Ele vai onde tem ovelha. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ali existia um homem que estava há 38 anos esperando o seu milagre na beira daquele tanque. E ali tinham coxos, cegos, ressequidos. Observe que são doenças predominantes, porque são doenças associadas à mobilidade. Então, se você chegasse na beira do tanque com dor de cabeça, você saía na frente de quem era paralítico, porque essa doença não está influenciando o seu movimento. Quantas pessoas ali há muito tempo esperando por um milagre, por alguém, e ninguém está lá para trazer esperança. Mas o que me chama muita atenção é que antes de Jesus ir para o templo, ele decide atender necessitado. Antes de você chegar nesse lugar aqui hoje, isso aqui é profético, irmãos. Antes de você chegar nesse lugar aqui hoje, antes de você chegar no templo, o Senhor já contemplava a sua necessidade. Antes de estar aqui para receber sua adoração, Ele parou antes para contemplar sua necessidade. Quantas pessoas estavam no templo adorando naquele momento? Ele poderia ir no templo, fominha de adoração, mas não, primeiro eu vou sanar a necessidade. Aleluia. 38 anos. Quando esse homem chegou no tanque, levou no mínimo mais 6 anos para Jesus ainda nascer. E a Bíblia vai dizer que Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo. E eu quero explorar um pouquinho essa palavra com você de saber, porque não é um saber por onisciência divina. A palavra aqui é nous, que é saber por conhecimento de causa. Ou seja, quando João está dizendo que aquele homem
Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo, é porque Jesus sabia, porque já tinha visto antes. Então nós somos levados a entender algumas coisas. Se Jesus sabia por conhecimento de causa, porque todas as vezes que Jesus entrava em Jerusalém, ele sempre entrava pela porta das ovelhas. Para saber há muito tempo, é porque ele usa sempre o mesmo caminho. Aí será que é mensurável? Eu te convido a refletir isso comigo. Vamos pensar junto, vamos interagir. Será que é mensurável o tanto de vezes que Jesus já viu aquele homem naquela condição? Será que é? O irmão falou que é. Existe uma proposta muito próxima da realidade e a gente chega num número assustador de vezes que talvez Jesus viu ele naquela condição. Lucas capítulo 2 vai dizer que a primeira vez que Jesus sobe no templo, pastor, é a idade que um judeu está apto a subir, aos 12 anos. A história vai dizer para nós, não essa história, mas histórias complementares, que nesse milagre Jesus tinha 32 anos. Então são 20 anos subindo no templo. Irmão, o número que Jesus viu ele pode ser 20? Eu não disse para você no começo da mensagem que em todo ano existem 3 festas obrigatórias por ano? Então se Jesus todas as vezes, vamos supor, mas é uma suposição próxima da realidade, usou a mesma porta para entrar 3 vezes durante 20 anos, olha isso aqui, Jesus no mínimo viu ele 60 vezes naquela situação. A gente consegue ir além? Será? A gente está usando somente a hipótese de entrar. E se Jesus sai pela mesma porta? O número dobra. Se Jesus entra pela porta das ovelhas sempre e sai sempre pela mesma porta, então a gente para por aqui. Jesus no mínimo deve ter visto aquele homem 120 vezes naquela situação. Mas eu quero dizer algo para você essa noite. O fato de nada ter acontecido para você ainda não significa que ele já não te viu. É que todas as coisas têm um tempo certo para o nome do Pai ser glorificado na sua vida. Aí talvez você está na beira de um tanque hoje e está pensando: Senhor, há quanto tempo eu estou aqui? Será que o Senhor não está contemplando? Ele está dizendo: ei, você nem está vendo, mas eu estou passando e estou voltando. Eu estou passando e estou voltando. Aí Jesus decide ir nele. E a Bíblia vai dizer que ali existia uma grande multidão. Jesus decide ir nele. É o dia que eu entendo que Jesus chega e fala assim: hoje é a última vez que eu vou te ver. Não de vez, mas no tanque. Depois você vai entender onde é que Jesus vai querer ver ele. Aí Jesus chega diante dele, é como se eu entendo Jesus chegando: hoje eu vou tirar esse homem daqui. Ele nem sabe ainda a surpresa que eu tenho guardada para ele. Você está sentado aí adorando, ouvindo a palavra, e Jesus talvez está olhando para você e dizendo: você nem sabe a surpresa que eu tenho hoje para você. Aí Jesus chega diante dele e diz assim: queres ficação? Ele vai dizer, e eu te chamo a sua atenção para isso: Senhor, não tem nenhum homem. Eu paro com você aqui, a gente precisa conversar isso. Como que não tem nenhum homem? Se a Bíblia está dizendo que lá existia uma grande multidão. Imagina o número de gente, irmãos. O tanque tinha aproximadamente 96 por 46, cabe muitas pessoas. Se está dizendo que tem uma grande multidão, e se uma multidão já tem muita gente, é uma grande multidão, é mais do que uma multidão. E como que ele está dizendo que não tem ninguém? Sabe o que a gente entende com essa informação dele? Que pode estar cheio de pessoa ali, mas a motivação de cada um é uma motivação egoísta. E quando eu estou num lugar que tem muitas pessoas que olham para si mesmo, é a mesma coisa de eu estar cercado por ninguém.
quando ele diz, eu não tenho ninguém, a gente ainda consegue captar outra informação. Qual é essa informação? Quem recebe a cura vai embora e nunca mais volta para ajudar quem ficou. Porque às vezes a gente passa muito tempo na luta com outro irmão que está na luta também, compartilha o mesmo lugar, o mesmo choro, a mesma dor, o mesmo problema. Eu posso falar uma coisa aqui essa noite para você? Se o Senhor te abençoar aqui nessa igreja, se o Senhor te abençoar aqui nessa casa, não vai embora não. Fica aqui para ajudar os outros a alcançarem a bênção deles também. O sentimento daquelas pessoas que estavam no tanque era tão egoísta, que quem estava lá olhava para si próprio, e quem era curado ia embora e nunca mais voltava. Aí Jesus está dizendo assim, o papo é eu e você, não estou falando de ninguém. Você quer ficação? Observe que enquanto Jesus está falando com ele está com foco no tanque. Porque talvez essa conversa dele com Jesus, na cabeça dele, talvez ele esteja pensando, esse homem está me distraindo, se a água mexe agora de novo, eu perco mais uma oportunidade. Enquanto Jesus está falando, o foco dele está no tanque. Quando Jesus está falando na igreja, onde está seu foco? Enquanto Jesus fala com você, onde é que está seu foco? Sabe por quê? Que enquanto Jesus está falando com ele está olhando para o tanque, ele está falando do tanque, ele está com foco no tanque, porque ele ainda não teve discernimento de entender uma coisa linda e maravilhosa, que enquanto ele fala do tanque, quem fala com ele é a fonte. Aleluia. Ele ainda não entendeu, de tão preso naquilo que está parado, que quem está falando com ele é a própria fonte do céu. Irmão, e o que acontece quando a fonte chega no tanque? Quando a fonte chega no tanque, ela começa a revelar que o poder do tanque é limitado. Por quê, irmão? Porque o texto vai dizer que quando a água mexia, o tanque só curava doença física. Será que alguém que acordasse naquele dia em Jerusalém ou em qualquer lugar com depressão, poderia olhar para os parentes e dizer assim, olha, eu estou com uma depressão, eu estou quase me matando, eu vou lá no tanque de Betesda, porque será que isso poderia acontecer? Uma pessoa que foi abandonada pelo marido, com um monte de filho em casa, não sabe o que fazer, problema emocional, agora é só a igreja para cuidar, Deus para dar misericórdia. Será que ela poderia dizer, eu vou lá no tanque para ver se o tanque me ameniza o sentimento ruim que ficou? Será? O tanque era só físico, mas agora eu quero falar um pouquinho da fonte. A fonte cura também, mas a fonte é limitada, porque a fonte cura, a fonte salva, a fonte batiza, a fonte regenera, a fonte livra das drogas, a fonte cura a depressão, a fonte vai te levar para morar no céu, a fonte anda com você onde você vai. Tanque é situação parada, mas Jesus anda com você todos os dias, Ele mora dentro de você, Ele conhece as suas necessidades, você não precisa ir até o tanque, a fonte, porque a fonte vai até você. O homem precisava ir até o tanque, porque o tanque é inerte, é parado, mas a fonte vai até nós. E o que me chama a atenção é que Jesus aqui, ele quebra um paradigma dos seus próprios milagres, porque todas as vezes que eu e você olhamos para os milagres de Jesus na Bíblia, basta uma palavra para o milagre acontecer. Observe isso. Tempestade no barco, uma ordem só: aquieta-te vento, acalma-te mar, uma só para cada um. Filho da viúva de Naim, jovem, levanta, uma ordem só. Bom, isso aqui é profético. Jesus chega diante de quem está esperando faz tempo. Você acredita que o poder dele é tão grande que uma palavra bastaria, né? Mas aí ele dá 3, ele vai falar: levanta, toma a tua cama e anda.
Sabe o que essa palavra me autoriza a dizer para você? Que o tempo da espera vai ser o tamanho da sua bênção. Enquanto tem gente ganhando porque esperou pouco, quem está esperando mais vai vir em boa medida, vai vir calcada, vai vir sacudida e vai vir transbordante na sua vida. Aleluia. Aí depois de receber 3 palavras de Deus, uma bênção tripla, a Bíblia vai dizer que ele pega a cama dele, bota nas costas e parte. Eu não sei se alguém aqui já quebrou a perna, quebrou a mão, quebrou o braço. Só de quebrar, você precisa voltar a fazer fisioterapia, porque por 3 meses que seja, o seu músculo atrofia um pouquinho. O milagre de Deus é tão grande, e quando Ele te dá por completo, que você não precisa nem passar na fisioterapia. Depois da ordem, pode levantar que o músculo já está forte de novo, já voltou no lugar tudo de novo. E leva a cama. Se você receber uma bênção aqui, não deixa seu problema aqui não, porque às vezes pode vir outro e deitar no seu problema e se acomodar em cima dele. Se Jesus te abençoar, leva seu problema embora com você, despacha para lá. Aí olha que lindo isso aqui. A Bíblia vai dizer, pegou a cama e partiu. Aí a gente começa a imaginar as suposições, as propostas para lugares que ele poderia ter ido. Família. 38 anos longe de casa. Amigos. 38 anos longe dos amigos. Mas sabe o que enche meu coração de alegria? É que em vez de ir para a família, em vez de ir para amigos, em vez de ir para qualquer lugar que há 38 anos ele não bota o pé, o versículo 14 vai dizer que Jesus, depois de curar, encontra ele no templo. Porque a maior prioridade desse homem, depois de receber o milagre de tanto tempo de espera, não é ver sua família. A prioridade não é se encontrar com os amigos. Olha a ideia desse homem de ir para o templo. Eu estou 38 anos, antes de tudo, sem adorar o meu Deus. Aí a Bíblia vai dizer que lá no templo, que é lugar de adoração, ele vai começar a dizer para todo mundo assim: foi Jesus quem me curou. Quando as pessoas perguntavam, como é que você está bom de novo? Foi Jesus quem me curou. Porque templo é lugar de testemunho. Você se compromete com Deus, de que se Ele abençoar a sua vida hoje, daqui para frente, você vai para o templo adorar e dar testemunho sobre a bênção que Ele te concedeu, em nome de Jesus? Aí Jesus se encontra com ele no templo. Foi a última vez que Jesus viu ele no tanque, mas a primeira vez que Jesus viu ele de novo foi adorando. Irmãos, eu convido a igreja a se colocar de pé para orar pela sua vida. Sabe o que eu quero dizer para você, terminar essa mensagem dizendo? Depois da sua vitória, que a presença dele possa ser sua prioridade. Porque quando somos abençoados, somos a última vez que Jesus vê a gente nessa condição. Quando você recebe uma bênção, a última pessoa que você vê na sua condição deplorável é Jesus. A última pessoa que esse homem viu enquanto era paralítico era Jesus. Mas Jesus viu ele no templo depois adorando. Então, irmãos, que o seu último encontro na situação deplorável seja com Jesus, mas que o primeiro na situação restaurada também seja com Jesus, louvando e adorando o nome dele. Eu quero orar pela sua vida essa noite. Para você que está precisando de perdão, a porta das ovelhas está aberta essa noite. E o que me chama a atenção é que o salmo que vocês escolheram conversa com essa palavra. Porque a primeira palavra do Salmo 103:3 é perdão. E a segunda palavra é cura.
E para esse homem chegar no tanque, primeiro teve que passar pela porta do perdão, para depois alcançar a sua cura. Eu quero dizer para você essa noite, todos nós somos carentes de necessidades diferentes, mas antes de você colocar a sua necessidade nos pés do Senhor, peça perdão essa noite, porque esse é um princípio imutável e inegociável no céu. Para ser abençoado, tem que pedir perdão antes, tem que passar pela porta das ovelhas antes, para ser restaurado por Jesus no tanque. Senhor, meu Deus e meu Pai,